México passa hoje pela eleição mais polêmica não só do país, mas eu diria que toda a América Latina, porque estamos falando não de uma eleição presidencial ou de qualquer outro cargo do Poder Executivo, mas sim uma eleição judicial, que alguns analistas consideram que pode acabar com a democracia do país. Por que será, hein? Falar também, galera, sobre o relatório da Agência Nacional de Energia Atômica, que garante que o Irã, nesse momento, tem capacidade para produzir cerca de 10 armas nucleares. Eu diria para vocês que acabou a paciência não só dos Estados Unidos, mas de lideranças ocidentais e possíveis sanções do Conselho de Segurança da ONU serão aplicadas contra o Irã, afastando ainda mais a possibilidade de uma paz no Oriente Médio. Enquanto isso, nós temos também a China, criticando as declarações de Pete Hegseth, secretário de Defesa, chefe do Pentágono nos Estados Unidos, falando que é para os Estados Unidos não brincarem com fogo, pelo menos ou principalmente em relação a Taiwan. Enquanto isso, na véspera do acordo, ou pelo menos da reunião entre Ucrânia e Rússia na Turquia, em Istambul, temos péssimas notícias para a paz. Enquanto nós temos a Rússia colocando seus novos drones de fibra ótica, que vem conseguindo conquistas importantes, principalmente na região de Donetsk, a Ucrânia faz ataques contra duas pontes, embora negue essas informações, vamos discutir aqui, né, se é de fato um ataque de bandeira falsa, e também tem ataques muito bem sucedidos, derrubando 40 bombardeiros russos em uma tática assim, que demorou mais de 1 ano e meio para ser planejada, segundo as informações da Ucrânia, e também ataca a base naval russa de Severomorsk, que é onde fica a sede dos submarinos nucleares. Nas vésperas de um encontro de paz, eu diria que basicamente não é um bom prenúncio do que deve acontecer amanhã na Turquia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato o México anunciou, já tinha feito uma reforma constitucional no passado, então sabíamos que ia acontecer, eleições para a Suprema Corte, e não só a Suprema Corte, mas cerca de 2.600 cargos do Poder Judiciário, incluindo a Suprema Corte no país. Professor, e por que isso é polêmico, né? Geralmente, cada país tem a sua própria metodologia, mas a gente sabe que em uma democracia, pelo menos a democracia moderna, a gente costuma separar os chamados 3 poderes. O poder executivo, que é uma espécie de gerente do país, executa as leis que foram feitas pelo parlamento, aí pode ser um parlamento unicameral, né, ou pode ser bicamaral, por exemplo, no Brasil, que é Senado e Câmara dos Deputados, por exemplo, e tem também o poder judiciário. O poder legislativo é aquele responsável por criar e votar as leis, e o poder judiciário é responsável por julgar se as leis estão sendo bem cumpridas ou não, né? Quando a gente fala de eleições, geralmente você elege o poder executivo e o poder legislativo, porque eles são poderes que eu diria que representam a sociedade. Então eles têm que responder aos anseios populares. Quando você vai lá e elege um deputado, um senador, ou um presidente, um governador, aquele cara, ele deve satisfação a você, porque é uma pessoa que está representando ali o seu voto. Por isso a gente fala que é uma democracia representativa. O ideal é que todo mundo pudesse votar, criar, pensar nas suas próprias leis, só que seria inviável. Imaginou, sei lá, no Brasil, não, um grupão de WhatsApp com mais de 200 milhões de pessoas decidindo sobre as coisas. Além de ser inviável, na prática, a gente tem que pensar também que, sei lá, eu, você, cidadãos comuns, a gente tem nossos afazeres aqui, né? Tem que pensar em, sei lá, pô, sou economista, sou professor, sou advogado. Então não tem como a gente ficar estudando exatamente todos os problemas da sociedade. Por isso que a gente escolhe representantes que, teoricamente, representam a gente e vão fazer isso por nós.
Agora, no caso do Poder Judiciário, a gente não vota, ou pelo menos não costuma votar no Poder Judiciário, porque se você está votando nele, o cara meio que te deve um favor. E, teoricamente, a justiça, ela é cega. A justiça não é um poder político. A justiça, teoricamente, são pessoas técnicas que não vão julgar de acordo com o que eles acham. Vão julgar de acordo com o que foi escrito na Constituição, na legislação do país, independente dos seus próprios princípios. Claro que isso é o modelo máximo do ideal ali, né? Mas o juiz, ele não deve satisfação popular e nem pode sofrer, teoricamente, né? Tudo na teoria, claro, pressão popular, porque senão o cara ele vai ficar julgando de acordo com o que ele quer e ele não recebeu esse cunho do voto, não recebeu essa votação popular. Pois bem, galera, o Obrador, Manuel López Obrador, que era o antigo presidente do México, ele vinha sofrendo ali algumas derrotas consecutivas, alegando o Poder Judiciário do México, né? Alegando que o Executivo estava fugindo um pouco dos seus princípios, das suas funções. E dentro desse contexto, ele fala que não tem relação nenhuma, tá? Mas ele conseguiu aprovar uma reforma constitucional que dissolve essa parte, né, jurídica, inclusive a Suprema Corte, e cerca de 2.600 juízes, e faz eleições diretas. Ou seja, a população agora vai eleger esses novos juízes, incluindo da Suprema Corte, que é a instância máxima do Poder Judiciário. Por que isso está sendo encarado como um problema, né? Primeiro porque assim, galera, convenhamos que geralmente, né, se a gente pegar até cargos do Poder Executivo e Legislativo, se eu perguntar, né, talvez não vocês, poxa, vocês estão aqui acompanhando geopolítica, acho que são pessoas que se interessam um pouco mais, tanto por geopolítica quanto por política. Mas para o cidadão comum, em quem você votou para vereador nas últimas eleições? Ou deputado federal, deputado estadual, entende? Para senador, talvez nem lembre, presidente, talvez, eu não sei, tá? Isso porque são cargos, poxa, que a gente tem o costume de fazer uma votação, são cargos que gastam dinheiro em campanhas eleitorais, são pessoas relativamente mais famosas, são eleições menorzinhas, ou seja, dá pra gente conhecer melhor um pouco os candidatos, né? E 2.600 cargos. Será que todo mundo conhece os juízes que vão ser votados? Outra coisa, financiamento de campanha. Aqui no modelo brasileiro, por exemplo, tem ali, né? Claro que tem as doações também, mas pelo menos a gente pode discutir os problemas que existem nisso, mas tem, né, o fundo partidário, tem o fundo eleitoral, professor, mas é muito alto, mas é injusto porque é o dono do partido que libera, isso são outras questões, tá? Mas tem um fundo que teoricamente deveria funcionar assim, com que todos os candidatos tivessem pelo menos o mínimo de condição para conseguir financiar sua campanha e propagar suas ideias, né? Pois bem, galera, na eleição do Poder Judiciário não existe isso, cada um está financiando a sua própria campanha. Vocês entendem que existem interesses muito escusos que podem participar desse financiamento de campanha, ainda mais no México, que é um país tomado pelos cartéis. Hoje, a gente tem a Claudia Sheinbaum, que é a presidente mexicana, com cerca de 80% de popularidade. E ela alegam que apressou esse processo porque, sabendo da sua alta popularidade, alguns juízes que tivessem ligações com ela poderiam ser muito mais votados do que juízes que, enfim, né, apoiam mais a oposição. A Claudia Sheinbaum é um presidente mais de esquerda. Ou que juízes que tivessem alguns ideais que corroborassem mais com o ideal de direita, entende? Sendo que, teoricamente, reforço para vocês, a justiça deveria ser um poder cego. A justiça é cega, não tem lados políticos. Tudo claro em tese, né? Então, quem vai financiar a campanha? Quais são os interesses de quem está financiando essa campanha? A gente tem estimativas de uma baixíssima participação nas eleições. Os dados apontam de 15% a 20% dos votos porque ninguém conhece os candidatos a juízes. Então essa pequena parcela da população, 15%, vai eleger um poder tão importante como o poder judiciário no país? Olha, de novo, né? Professor, pode ser uma baita revolução, a participação popular se mostrou muito melhor, mas os políticos, quem entende de ciência política, coloca que o modelo ou de meritocracia, né, enfim, ou seja, concursos públicos, enfim, ou até mesmo indicações do presidente podem ser menos piores para a indicação da Suprema Corte do que eleições populares. Até porque também os critérios que foram estabelecidos, segundo a oposição, principalmente ao partido Morena, que é o partido que está no poder, foram condições muito baixas. Então você não tinha pré-condições para o cara conseguir se candidatar, que de fato garantisse que são pessoas técnicas ou as melhores que poderiam ser. Você colocar um juiz popular ao invés de um juiz capacitado pode não fazer bem para a democracia do México. E aí, pessoal, acho que foi uma boa medida do México fazer eleições diretas, participação popular também, para eleger juízes da Suprema Corte e outras instâncias jurídicas locais? Deixa aí nos comentários.
Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia Atômica fez um relatório, Rafael Grossi, né, que é o argentino ali, presidente do organismo ligado à ONU, colocando que o Irã aumentou demais a sua produção de urânio, principalmente produção de urânio enriquecido acima de 60%, que é o ideal ali, vamos colocar nessa porcentagem. Acima disso, muito fácil de você converter esse urânio enriquecido para fins bélicos, ou seja, armamento nuclear. Segundo as informações, cara, em dezembro de 2024, por exemplo, o Irã tinha capacidade de produzir 4 armas nucleares, enquanto hoje a gente fala de produção de 9 armas. Segundo a Agência Internacional da Energia Atômica, são 9.247 quilos de urânio enriquecido, sendo que 408,6 quilos são acima de 60%, sendo que, novamente, bastam 42 quilogramas com mais de 60% de enriquecimento de urânio para que você consiga produzir uma arma nuclear. Ou seja, estamos falando de 9 ou 10 armas que o Irã seria capaz. Claro que ter urânio enriquecido não é a condição mínima e necessária, né? Você precisa ter outras condições, fazer testes, colocar, por exemplo, esse urânio enriquecido em um míssil, né, ou uma ogiva que seja capaz de ser transportado para ser utilizado como equipamento. E aparentemente o Irã ainda não conseguiu fazer esse último passo. Mas algumas potências ocidentais alegam que a ligação que o Irã hoje tem com a Rússia, com a China, até mesmo eventualmente, né, com a Coreia do Norte, poderia facilitar o desenvolvimento dessas armas nucleares. O Irã chamou isso de propaganda pura, alegando que, na verdade, foi uma propaganda fabricada pelos Estados Unidos junto à Agência Internacional de Energia Atômica e que os dados são falsos, alegando, inclusive, que as lideranças europeias e os Estados Unidos são totalmente hipócritas porque estão condenando o país que faz parte do TNP, se o Irã ele faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e que se compromete em um eventual acordo a abrir mão do seu urânio enriquecido e permitir vistorias da Agência Nacional de Energia Atômica, mas não condena Israel, que está utilizando armamento em massa para a destruição da população de Gaza, tem suas armas nucleares e nem faz parte do TNP, e que Israel sim deveria ser condenado e não exatamente os iranianos. Até porque a gente sabe que Israel também já se pronunciou e alegou, né, que o mundo deve se unir para destruir agora o programa nuclear iraniano. Esse nível de enriquecimento de urânio acima de 60% só existem para países que buscam armas nucleares, isso Benjamin Netanyahu falando, quando algum tipo de ação vai ser tomada contra os iranianos. Por que eu falo que esse relatório ele muda bastante coisa, né? Esse relatório, que foi produzido por uma agência ligada à ONU, vai ser discutido pelas lideranças como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, França, que deve mobilizar, não a Alemanha porque não faz parte, né? Mas deve mobilizar o Conselho de Segurança da ONU para aí sim tomar algum tipo de decisão. Claro que Rússia, China poderiam eventualmente vetar porque alegam que o Irã tem direito de fazer o seu programa nuclear desde que não seja para fins bélicos. E Rússia e China falam que, na verdade, o programa iraniano é só para fins pacíficos. Mas podem utilizar o Conselho de Segurança da ONU para eventuais sanções. Caso o Conselho de Segurança discorde dessas sanções, eles mesmos poderiam aplicar novas sanções e, por que não, realizar algum tipo de ataque às instalações nucleares iranianas, principalmente, claro, Estados Unidos e Israel, né? Ou seja, para quem estava torcendo para algum tipo de processo de paz, mais uma vez, acho que os dados propagados pelo relatório da Agência Nacional de Energia Atômica deixam ainda mais distante esse processo. Enquanto isso, galera, para quem assistiu o vídeo de ontem, recomendo que vocês assistam, tá muito bom, tá? Muito modéstia à parte aqui, né? A gente divulgou, galera, que o Pete Hegseth estava participando de uma conferência de embaixadores, segurança ali da Ásia, e ele basicamente utilizou todo o seu tempo para criticar os chineses, alegando que a China está querendo mudar o equilíbrio de forças do Pacífico, que a China tem capacidade e vai fazer a anexação. É complicado, né? Você anexar um território que de fato já pertence a você, pelo menos segundo a China, claro, né? E segundo grande parte da comunidade internacional que não reconhece Taiwan como um território independente e parte do princípio de uma única China. Mas deu para entender, né? Que vai anexar, em tese aí, o território de Taiwan e que o governo Trump vai impedir que isso aconteça. Críticas fortes. A China, ela não mandou o seu ministro da Defesa ou algum cargo importante, apenas membros observadores. E a China, quando viu que os Estados Unidos gastou todo o seu tempo ali, basicamente, para criticar os chineses e alegar que os países asiáticos precisam reforçar sua defesa, até colocando que os Estados Unidos está abandonando um pouco o continente europeu para focar mais em ajudar a região da Ásia-Pacífico, países como Filipinas, enfim,
A China respondeu, e a China deixou claro que os Estados Unidos não devem alimentar ilusões sobre usar Taiwan como moeda de troca para conter a China e nem brincar com fogo com os chineses. Que, na verdade, quem está criando o ambiente de Guerra Fria com alegações difamatórias e implementação de armamento ofensivo no mar da China Meridional são os Estados Unidos e não exatamente a China. O que a China alega, né? Que, na verdade, os chineses não querem fazer uma agressão contra outros países. No caso de Taiwan, eles falam de reunificação, mas como eu trouxe para vocês, a China não reconhece Taiwan como um território independente. Então, quando eles fizerem uma unificação, uma anexação ou até mesmo exercícios militares, é meu território, eu tenho o direito de fazer isso. Quem não deveria participar disso é os Estados Unidos, porque isso é um problema interno da China, segundo, claro, a República Popular da China, né? E alega que os Estados Unidos ficam criando factoides, acusações difamatórias, só para conseguir mobilizar alguns países da Ásia, aumentar parcerias econômicas numa região estrategicamente tão importante e colocar os seus equipamentos militares, seja na Coreia do Sul, seja no Japão, seja em Guam, seja, por exemplo, nas Filipinas, ou em uma série de territórios aliados ali dos americanos. Olha, galera, a China não gostou muito. A China, toda vez que fala de Taiwan, é pedir para incomodar os chineses. E eles alegaram que não vão deixar os Estados Unidos ficarem alegando, né, ficarem colocando como que a China vai se portar em relação a uma futura anexação ou reunificação do território de Taiwan. Em relação à guerra Rússia-Ucrânia, a gente tinha boas novidades, ou talvez nem tão boas assim, né? Sobre o encontro que ia acontecer em Istambul, na Turquia. E por que eu falo que nem tão boa? Porque é já um encontro completamente descredibilizado. A Rússia, ela está mandando uma comitiva que a Ucrânia considera, e os países ocidentais, uma comitiva de segundo escalão, colocando o seu memorando pela paz, né? Ou seja, o que eles consideram como pré-condições para estabelecimento de um processo de paz. A Ucrânia está inconformada por que a Rússia não fala antes quais são as suas pré-condições para acelerar o processo e coloca que, na verdade, o Putin só está querendo atrasar o processo de reunião, né? Mas iríamos ter pelo menos um encontro pela paz. Enquanto isso, a gente tem, por exemplo, informações que a Rússia está aprimorando alguns dos seus equipamentos, e eu diria que essa guerra, outras já aconteceram nesse sentido também, mas que essa guerra talvez tenha consolidado o poder que os drones têm para conseguir mudar o campo de batalha. Não porque os drones sejam extremamente poderosos, mas porque o custo-benefício deles é muito bom. Poxa, cara, a gente fala de algumas poucas centenas de dólares que podem fazer ataques a longas distâncias, 3, 4, 5, até mais do que isso, né? Poxa, penetrar ao longo aí do território inimigo com um custo muito baixo e fazer, assim, mudanças táticas super importantes. Só que, geralmente, quando a gente fala de equipamentos de drones, tem ali um controle, né? Frequência ali de rádio que é utilizado. Os países, claro, usam hoje os jammings, que são equipamentos ali que conseguem fazer uma espécie de defesa eletrônica para evitar que os drones consigam penetrar ao longo da defesa do país inimigo. Pois bem, galera, e se eu falar para vocês que os russos estão aprimorando essas novas técnicas e colocando cabos de fibra ótica, fazendo com que os drones consigam penetrar 3, 4, 5 quilômetros na defesa inimiga e que não tenham contramedidas ou defesas com jammings, interferências eletrônicas para impossibilitar o funcionamento do drone, porque a transmissão é feita por cabo e não por frequência de rádio. Cara, isso é uma inovação, mesmo que pareça muito antigo, claro, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a ideia, pessoal, que essa guerra ou esses ataques da Rússia estão sendo feitos principalmente nas áreas de trincheiras, na frente de batalha, porque é muito difícil os ucranianos conseguirem se defender. Geralmente as defesas são feitas por redes, sim, redes estão sendo utilizadas, e também tem um ponto fraco. Geralmente esses drones, quando são por fibra ótica, eles ficam um pouco mais lentos, e como a gente fala de algumas regiões que são bastante arborizadas, esse monte de cabo passando, isso pode também acabar atrapalhando, né, a ideia do processo. Mas eu diria que é uma inovação, e que os ucranianos ainda não aprenderam completamente como lidar com essa situação. Mas além desse avanço nos ataques russos, a gente teve alguns ataques ucranianos contra a Rússia que foram extremamente simbólicos. Primeiro que 2 pontes sofreram atentados, explosões. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a ponte em Kursk e em Briansk, elas desabaram e, segundo o Comitê de Investigação da Rússia, foram detonados por explosivos. No caso de Briansk, por exemplo, a gente teve 39 feridos, sendo 4 crianças e 7 mortos. No caso ainda, pessoal de Kursk, carecem maiores investigações. Professor, e foi a Ucrânia que fez esse ataque? Então, fica a dúvida, né?
A Rússia, por enquanto, ela se pronuncia que, claro, sim, foi algum tipo de atentado, terror, tananã, que acontece às vésperas da reunião em Istambul, e muito possivelmente isso vai ser respondido, porque a Rússia fala, tá vendo? Os ucranianos não estão dispostos a fazer a paz. Os caras atacaram posições de ferrovias que são áreas de civis. A Ucrânia, pelo menos informações oficiais deles, né? Juram que, na verdade, foi uma operação de bandeira falsa. Ou seja, os russos, na verdade, eles se atacaram para fingir que foram os ucranianos e alegar que a Ucrânia não quer fazer um processo de paz e talvez até responder com mais força futuramente contra o território ucraniano. Professor, quem está falando a verdade? De novo, é muito difícil saber, por isso que eu apresento as duas versões aqui para vocês, né? De fato, galera, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Mas a gente teve também um grande ataque que foi feito contra 40, pelo menos as informações preliminares. Acabou de acontecer, né? As informações são muito preliminares ainda. A gente fala, pessoal, de um ataque ucraniano que derrubou 40 aeronaves russas, bombardeiros de longo alcance, Tu-95 e Tu-22, que são os responsáveis por fazer disparos de longo alcance contra o território ucraniano. E, novamente, com drones. Aparentemente, galera, de novo, as informações são preliminares. Foi uma tática de ataque que pegou em vários pontos diferentes ao mesmo tempo e foi planejado durante 1 ano e meio pela Ucrânia. Aparentemente, essa operação web, como os ucranianos estão sendo chamados, escondeu drones no interior de tetos de falsos caminhões, tetos falsos, né, de caminhões, que se abriam remotamente quando próximo de base no interior da Rússia. Ou seja, eles foram colocados drones ali nos tetos falsos de caminhões e aí remotamente, quando chegava próximo das bases, esses drones eles saíam e faziam ataques contra bombardeiros importantes. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque mostra uma eficiência da inteligência ucraniana, se de fato as informações forem confirmadas, e novamente o custo-benefício. A gente está falando de um drone de centenas de dólares que está sendo responsável pela destruição de bombardeiros de centenas de milhões de dólares. Ou seja, é um custo-benefício muito favorável para os drones, entende? Fora que mostra, né, uma certa fragilidade aí dos russos. Além disso, há informações de que a base naval russa de Severomorsk está em chamas, que é uma base super importante, porque é a sede de submarinos nucleares. Se de fato isso confirmar o que eu estou colocando para vocês, esses ataques ucranianos, não acho que a Rússia vá deixar barato. Vai responder, e claro que a ideia de uma paz que seria tratada na segunda-feira tende a ficar cada vez mais distante. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.